o teu coração, pega aí a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Pega aí a sua Bíblia, erga assim o mais alto que você puder, por favor. Vamos todos juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí, por favor. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 4, abra ou ligue a sua Bíblia aí, né? Atos 4, versículo de número 19 e 20. Aí você já coloca uma fita aí, se caso tiver em papel a sua Bíblia. E nós vamos ler também um texto aqui de Atos 17, verso de número 6. Atos 4, 19 e 20. E Atos 17, verso de número 6. Versículo de número 6. Os irmãos podem procurar aí. Atos, capítulo 4, verso de número 19 e 20. Atos 17, versículo de número 6. Diz a palavra: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 17, versículo 6. Eu queria a parte final, olha só. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Eu preciso dessa expressão aqui, ó. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, que flua sobre nós essa unção de ensino. Ó Pai, que flua sobre nós, que o Teu Espírito tenha total acesso. A Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, quebra toda crítica, quebra, Pai, toda árvore de rapina, Senhor, que tenta roubar a palavra. Que essa palavra frutifique a 30, 60 e 100 por um. Por isso use o pregador com coragem, com ousadia, com intrepidez, com unção. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Faça isso, queima o nosso coração pela sua palavra, ó Pai, no nome de Jesus. E como sempre, toda honra, toda glória será somente sua, em nome de Jesus, amém. O que está acontecendo aqui, irmãos, é uma tentativa de censurar a igreja. Os milagres estão acontecendo aqui, prodígios, e a igreja está anunciando as boas novas de Jesus, a mensagem de Cristo,
as boas novas de Jesus, ela está anunciando de tal maneira que está crescendo. Só que nós temos aqui um conselho, os sinédrios se reúnem para paralisar a igreja, e a palavra é: pare de falar esse nome Jesus. Parem de anunciar sobre Jesus. Não toquem mais esse nome, parem de dizer que ele ressuscitou. Os judeus, autoridades sacerdotais da época, nós sabemos que o sinédrio era, se eu pudesse usar uma expressão, era cerca de 70 homens, que ao mesmo tempo eram políticos, ao mesmo tempo eram religiosos. Eles tinham as duas autoridades, tanto política como a religiosa, por serem sacerdotes. Homens de influência e autoridade sobre a nação, inclusive com permissão romana, chegam para a liderança da igreja e diz: parem de falar sobre essas coisas. Mas quando nós lemos o versículo, Atos 17, versículo 6, a igreja, eu vou encurtar um pouco aqui, a igreja já está fazendo várias viagens missionárias, já está chegando em várias partes do mundo conhecido da época. E quando eles chegam numa das viagens missionárias de Paulo, aqui a Tessalônica, a palavra é: estes que têm transtornado. Essa palavra, irmãos, me faz pregar esse texto. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, certamente a igreja não obedeceu o decreto do sinédrio. A igreja não obedeceu os decretos de Roma, que era para calar, paralisar, censurar. A igreja avançou. E eu queria guarda essa palavra, nós vamos voltar nela, transtornado, nós vamos falar, mas eu queria fazer uma pequena introdução, antes de voltarmos para o texto. Eu queria falar um pouco, nós vamos voltar para o texto, mas tem um pouco de paciência, eu preciso fazer algo aqui. Existe uma cultura de censura contra aquilo que se prega na igreja. Existe uma cultura de censura contra aquilo que se prega, uma perseguição ideológica. E nós vamos usar a base bíblica. Mas hoje, por exemplo, eu estava pensando um pouco sobre o politicamente correto. Nós sabemos que a essência do politicamente correto talvez seja boa, assim, por exemplo, como nós temos muitas dificuldades, por exemplo, como direitos humanos, que a gente fala direitos humanos, a essência é muito boa, mas parece que no meio do caminho algo é corrompido. E parece que alguma coisa aconteceu também com a expressão politicamente correto. Porque eu estava lendo um pouco sobre isso, e os grandes pensadores estão pensando, por exemplo, o Pondé estava dizendo que, na verdade, o politicamente correto tem vindo fazer um controle da linguagem. O que essencialmente podia ser bom, hoje tem servido para fazer um controle de linguagem, uma censura da opinião. E isso vem, se você pensar no mundo, isso vem tomando as esferas. E o pior é que essa cultura está tentando invadir a igreja. E quando eu penso, se eu puder dar algum exemplo sobre a ditadura da opinião, eles estão falando também sobre essa cultura. Fizeram uma pesquisa nas universidades dos Estados Unidos e descobriram que essa ideia do politicamente correto tem gerado uma cultura e está infantilizando o pensamento da Universidade Federal nos Estados Unidos. Depois pesquisem sobre isso. Agora, se eu puder dar algum exemplo, para o pastor exemplifica isso. Por exemplo, se eu vier aqui usar uma expressão, por exemplo, assim, judiar. Um judeu poderia dizer assim: poxa, está me ofendendo. Se eu usar a expressão, por exemplo, assim, denegrir, algum negro poderia falar assim: não, pastor, essa expressão está me ofendendo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Esses dias eu vi uma entrevista de um humorista, Caio. Ele estava dizendo que ele terminou um programa, eu não me lembro agora, também não é bom ficar falando nomes, mas ele terminou um programa, isso ele está no YouTube, está gravado lá. Quando terminou o programa, ele usou uma palavra mulato, uma expressão mulato. Quando ele terminou de falar, a produção chamou alguns integrantes da produção e falou assim: essa expressão não é politicamente correta, porque a palavra mulato vem de mula.
Aí ele foi estudar a expressão mulata, ele descobriu que a expressão mulata não vem de mula. Mas entenda bem, irmãos, a gente está com muita dificuldade. O que veio para poder ser uma coisa muito boa, parece que houve uma corrupção do pensamento ao meio do caminho. E parece que a ideia mais é privar o pensamento, ou seja, nós não temos mais liberdade para expressar os nossos pensamentos. Nós estamos sendo colocados numa caixa, e parece que alguém quer que a gente diga o que eles querem. Parece que o mundo tem um padrão onde se você está abaixo, você é punido, mas se você tentar subir, você é perseguido. Nós vamos estar todo mundo no mesmo pensamento. Parece que tem alguém ditando o que a gente tem que falar o tempo inteiro. Eu estava lendo hoje uma frase de Evelyn Beatriz que diz assim: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Liberdade daquilo que a gente fala, liberdade de expressão. Agora, eu preciso pensar nisso como igreja, porque se nós temos repórteres que estão com medo de falar ou de escrever, nós temos professores com medo do que fala, do que ensina, nós temos pais com medo do que se ensina, nós temos diversas áreas com medo. Agora nós também estamos correndo o risco de gerar pastores, líderes espirituais com medo do que se prega. Agora a igreja é a voz profética, e eu começo a entrar aqui agora. A igreja é uma voz profética. Eu me lembro de uma frase de Leonard Ravenhill, um dos grandes avivalistas dos Estados Unidos. Ele disse: a pior coisa que pode acontecer a um pregador é ele se tornar civilizado. A pior coisa que pode acontecer para a igreja é ela deixar de ser voz profética. Eu fui ler e estudar essa palavra transtornada aqui no grego. Eu vou ler para vocês a tradução dessa palavra no grego. De um derivado no sentido de remoção, agitar, excitar, perturbar, iniciar tumultos, inquietar ou perturbar pela disseminação de erros religiosos. Sabe por que essa igreja, que tentaram censurá-la no que tange a mensagem que ela pregava, estava perturbando por onde passava? Porque aquela igreja era uma voz profética. E o que uma voz profética faz? Uma voz profética denuncia. Uma voz profética denuncia práticas. Uma voz profética, ela está se opondo a princípios, a valores que não condizem com os valores da palavra de Deus. Irmãos, se conseguirem calar a voz profética da igreja, nós vamos perder o que a igreja mais tem, que é a voz de denunciar aquilo que não é de Deus, que não é bíblico. Irmãos, nós vamos parar para pensar um pouco sobre isso. A igreja, ela causava perturbação. Irmãos, esse texto é interessante. Não é aqueles que nos abençoam chegaram, aqueles que ministram as bênçãos de Deus chegaram, não. Aqueles que perturbam, causa tumulto, aqueles que estão agitando. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de confronto. Eu cresci pensando que a mensagem do Evangelho era uma mensagem de conforto. Eu descobri que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de confronto. Deus, Ele não quer trazer conforto para nós, Ele quer trazer confronto. Porque o que nos muda não são os nossos confortos, são os nossos confrontos. É por isso que a melhor pregação não é aquela que você sai alegre com o pregador, é aquela que você sai triste com você mesmo. Porque tem reflexão, tem mudança de vida, tem mudança de comportamento. E quando nós pensamos sobre a palavra profética, o denunciar a questão profética, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo 5. Vocês estão comigo, irmãos? Efésios capítulo 5, versículo de número 6. Nós não podemos viver o Evangelho, irmãos, baseado em filosofias, baseado em palavras bonitas, em pensamentos. Nós precisamos viver um Evangelho bíblico. O Evangelho precisa ser bíblico, baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus. É ela que é a autoridade sobre nós.
ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Verso 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-a. A pregação do Evangelho, a vida da igreja. Deus não chamou a igreja para ser cúmplice. Deus chama a igreja para fazer uma denúncia profética. Esse é o papel da igreja. O nosso papel, não estou dizendo aqui que vamos ser melhores do que alguém, não é isso, nós vamos falar sobre isso. Mas o papel da Bíblia, o papel das Escrituras como seu ministro, o papel do cristão não é ficar aplaudindo obras que não são de Deus, é reprovar, é deixar bem claro que nós somos contra aquilo que Deus é contra. Vem comigo em Romanos, no capítulo de número 1, por favor. Romanos, no capítulo 1. Versículo 28. Eu confesso que gostaria de estar pregando uma outra mensagem aqui hoje. Eu confesso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. Se nós como igreja começarmos a aprovar aquilo que Deus desaprova, nós poderemos deixar de ser igreja. Nós somos uma igreja. Quando eu falo somos uma igreja, não estou dizendo Lagoinha, eu estou falando da igreja de Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre a Assembleia Universal de Hebreus 12. Nós pertencemos a uma Assembleia Universal. Quem pode dizer amém por isso? Eu não estou dizendo Lagoinha, estou falando, é apenas uma expressão. Nós como servos de Deus, como cristão, que carregamos uma Bíblia, levantamos e dizemos, eu sou o que ela diz que eu sou, tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Biblicamente, nós somos uma oposição, entenda, não a pessoas, mas nós somos uma oposição a qualquer prática que não seja uma prática de Deus, seja dentro ou fora da igreja. Agora, Paulo começa o texto que nós lemos lá de Efésios, dizendo assim, cuidado para que ninguém vos engane com palavras, deixa eu parafrasear, com palavras bonitas. Irmãos, palavra bonita é confortável. Quantos comentários eu vejo na internet de cristãos evangélicos que, com todo respeito, irmãos, eu falo sem demagogia alguma, com respeito, sim, com respeito, mas preciso falar, que são comentários bonitos, mas que não tem base bíblica nenhuma base bíblica, nenhum fundamento nas Escrituras. Comentários que parece que a pessoa foi tomada mais pela filosofia humanista do que pela palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos, nós evangélicos, nesses últimos tempos, principalmente nesse tempo de uma guerra ideológica, nós não estamos mais numa guerra armada, onde os Césares vão mandar matar os cristãos, pelo menos no Brasil não, mas nós estamos vivendo uma verdadeira guerra ideológica.
E se nós não tomarmos cuidado, eles vão conseguir silenciar a igreja. E o dia que silenciar a igreja, as nossas mensagens vão ser apenas assim: você é mais do que vencedor, você é abençoado, você é uma bênção. É só isso. A igreja vai perder o que nós chamamos de autoridade profética. E se ela perder isso, ela perdeu tudo. Os pensamentos. 2 Timóteo 4. Vem comigo lá, hoje eu quero abrir bastante a Bíblia. Porque se você discordar de alguém, não discorde de mim, discorde da Bíblia. Por favor. Vou lê-la. 2 Timóteo 4. Verso 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra. Pregue o quê? Pregue a palavra. Ainda quer ser oportuna, quer corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O apelo de Paulo, irmãos, aqui, se você continuar lendo aqui, é a morte de Paulo. O apelo de Paulo a Timóteo, as últimas instruções de Paulo a Timóteo é: Timóteo, pregue a palavra, Timóteo. Ensina a Bíblia. Porque vai chegar um tempo em que eles não suportarão ouvir a palavra. Vai chegar um tempo, Timóteo, em que não suportarão ouvir a sã doutrina. Mas eles se cercar-se-ão de mestres segundo a própria cobiça. Irmãos, nós precisamos pregar a palavra, pregar a Bíblia. Desculpa eu falar isso aqui, e agora eu falo desculpa mesmo, no sentido de que eu fico impressionado como muitos cristãos brasileiros são superficiais no ensino bíblico. Isso é uma coisa que me surpreende muito. Como que a igreja, estou falando como pastor, irmãos, lido com cristãos há muitos anos, como eu fico impressionado com o nível superficial de conhecimento bíblico das pessoas nas igrejas evangélicas. E eu poderia perdoar os novos convertidos, claro. Eu demorei algum tempo para começar a ler a Bíblia. Eu confesso, eu não gostava de ler, como muitos brasileiros. Comecei a ler mais por disciplina do que gostava de ler. Não, eu confesso isso. Então eu gostaria muito de dar, como diz no interior de Minas, uma colher de chá para os novos na fé. Mas nós encontramos líderes, pessoas que há anos estão buscando a Deus. E quando você vai falar sobre a palavra de Deus, você percebe que a pessoa está raso, a raiz está por cima da terra. Qualquer argumento, qualquer filosofia humana, mundana, leva a pessoa a pensar como o sistema do mundo. Irmãos, é um tempo, nós vamos completar agora, em outubro, vamos comemorar o mês da reforma. Outubro é sempre o mês da reforma, não é o mês das bruxas, não é o mês do Halloween, é o mês da reforma protestante. Se não me falha a memória, vamos comemorar 503 anos da reforma protestante, se não falha a memória. E nós precisamos de uma reforma, porque nós precisamos aprofundar nossas raízes na palavra de Deus, para não vivermos uma igreja baseada em ideologias e sistemas e palavras bonitas, mas uma igreja pautada na palavra de Deus. A igreja é lugar para todas as pessoas? Uma pergunta, sim. A igreja é lugar para todas as pessoas, todas. Mas eu queria fazer uma segunda pergunta. A igreja é lugar para todas as práticas? Deixa eu responder com a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5, por favor. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto.
Quem é o apóstolo Paulo, irmãos? É o pastor da graça. Paulo é quem mais ensinou sobre a graça de Deus. Ele é o apóstolo dos gentios. 1 Coríntios 5, abre aí. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? É uma pergunta de Paulo. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Parece pesado esse texto. E eu fui tentar entender um pouco melhor, porque eu leio isso há muito tempo, mas eu fui tentar entender um pouco melhor. E eu fui buscar uns comentários dos melhores comentaristas bíblicos que eu possuo. E a maior parte deles acredita que Paulo entregar para Satanás, Paulo estava tentando dizer uma expressão mais ou menos assim: eu estou tirando essa pessoa debaixo da proteção da igreja. E essa palavra, por exemplo, John Bevere, ele interpreta esse texto: entrega a Satanás para a destruição da carne, para que seja salvo o espírito no dia do Senhor. Eu gostei muito do John Bevere falando nesse texto, porque ele fala mais ou menos assim: quando você disciplina uma pessoa, quando a igreja disciplina alguém, a igreja está usando de misericórdia com aquela pessoa, apesar de não parecer momentaneamente. Porque a disciplina de Deus, Paulo está dando a disciplina para aquele moço. Mas se Paulo deixasse ele na igreja, é assim que o John Bevere interpreta, eu gostei muito. Se Paulo deixa ele na igreja achando que estava tudo bem, o texto diz que eles nem lamentaram, viveram como se fosse normal. Aquele homem comete tal coisa e as pessoas achando que é normal. Normal. Talvez aquele moço que cometeu tal coisa assim, normal. Mas quando Paulo traz juízo no que tange a disciplina, a salvação do Espírito vai proporcionar para a pessoa a capacidade de arrepender-se. Porque talvez fora da igreja, fora da proteção da igreja, a pessoa começa a refletir e ela tem condição de se arrepender e voltar de verdade. Agora, baseado no que nós estamos lendo aqui, irmãos, Paulo, que é o apóstolo da graça, vai disciplinar uma pessoa, porque a igreja é lugar para todos, sem exceção nenhuma, mas não é lugar de todas as práticas. De todas as práticas. Olha o ensino de Jesus sobre isso. Mateus, vai lá comigo por favor, Mateus, capítulo 18. Vocês estão comigo, irmãos? Versículo de número 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Esse é o ensino de Jesus. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Jesus ele é a imagem do Deus invisível.
Um Deus que é amor. Mas olha o ensino dele sobre a igreja. Nós precisamos entender isso. João Calvino disse que uma das marcas de uma igreja verdadeira é a disciplina bíblica. Eu não digo uma disciplina baseada em usos e costumes. Eu digo uma disciplina baseada na palavra de Deus, em doutrina, fundamento bíblico. Não podemos aceitar, irmãos, calarem a nossa voz, porque a nossa essência, nós somos aqueles que somos a voz profética de Deus. Quem que conhece o João Batista? Nós adoraríamos ter sido batizados pelo João Batista. A gente ia gostar muito, sabe por quê? Sabe como João Batista batizava as pessoas? Ele pegava a pessoa e no momento do batismo, as pessoas confessavam os pecados. As pessoas elas confessavam, elas denunciavam publicamente os seus pecados. Porque João Batista era a voz profética do seu tempo. João Batista denunciava profeticamente. No batismo de João chegou, por exemplo, um policial. Você pode ler isso. Um policial perguntou ao João Batista assim: o que eu faço? Estou dando apenas um dos exemplos. O que eu faço agora? Ele falou assim: não aceite suborno, contente só com o seu salário. Ou seja, mudança de vida para ser batizado. Quando nós lemos o Evangelho de Deus, Efésios capítulo 4, vai lá comigo de novo, por favor. Versículo 25. Nós estamos no mesmo contexto, o texto que nós lemos a primeira vez, é o mesmo contexto. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, entre para a igreja e continue furtando. É isso que está dizendo aí? Aquele que furtava, venha fazer parte da comunidade de fé e continue furtando. É isso que está dizendo? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos do que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. É tanta transformação para o ser humano, é tanta mudança, que ele roubava, agora não só vira um trabalhador, mas ele vira um abençoador. Ele chegou na comunidade de fé, e ele chegou como um ladrão, como alguém que furtava. Ele chegou como alguém que dava prejuízo às pessoas. Mas depois que ele adentrou a comunidade de fé, depois que ele ouviu as boas novas de Cristo, depois que o Espírito trabalhou na vida dele, na mente dele, fez uma metanoia com ele, aquele que roubava foi trabalhar, e não só trabalhar, mas agora foi pegar parte do seu sustento e abençoar outras pessoas. Só Deus pode fazer isso. Antes ele dizia perdeu, agora ele diga receba. Receba, está aí. Um ex-bandido, um ex-ladrão, que agora leva parte do seu trabalho, do seu dinheiro, e abençoa a vida de outras pessoas. Porque Evangelho, irmãos, é mudança de vida. Evangelho é mudança de vida.
Agora eu queria fazer uma última pergunta e começar a terminar. E lembrando que um pastor, quando fala está terminando, ele demora ainda. Estou brincando, gente. A gente às vezes fala assim: pastor, mas a igreja, pastor, o senhor está falando sobre disciplina, mas a Bíblia não diz que todo mundo peca? E para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Abra comigo aí, Provérbios. Abra Provérbios 6, 16. Salmos, Provérbios 6, 16. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma. Como é que está? Seis coisas o Senhor, a sétima a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Provérbios está tentando me dizer que Deus, pelo menos aqui em Provérbios, está fazendo distinção de pecado. Pecado é pecado, no que tange a essência do pecado. Todo pecado é uma transgressão a Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Mas aqui eu percebo uma distinção de pecado em seis coisas que aborreciam, e uma que ele abominava. Agora eu preciso que você leia algum texto comigo na Nova Aliança. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fugir da impureza, fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Eu estou vendo mais uma vez uma distinção aqui. Eu estou vendo mais uma vez uma separação aqui. Irmãos, nós não vivemos uma igreja baseada naquilo que nós achamos, ou pensamos, ou imaginamos, ou filosofamos. Nós precisamos ver uma igreja fundamentada, baseada na palavra de Deus. Grave o que eu estou dizendo para você. Bota data no que eu estou dizendo para você aqui. Se nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil, cerca de 50 milhões. Ou a gente se posiciona pela causa da pregação do evangelho, ou daqui a alguns anos o pastor vai ter que entregar qual é o sermão que ele vai pregar para alguém, para ver se pode pregar ou se não pode pregar. Ou a gente se posiciona como cristão, ou nós corremos o risco, a nível de igreja, perder a autoridade profética, a denúncia contra o pecado. Não contra o pecador, contra o pecado, contra a prática. Precisamos parar de filosofar, irmãos. Tem muita filosofia bonita, mas que não tem nada a ver com Deus. Tem muito pensamento, irmãos, que é bonito demais. Chega até a rimar. Dá até música. Mas não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o pensamento de Deus. Quem está comigo aqui?
Nós somos uma autoridade profética para a nação brasileira. Nós somos uma voz profética de Deus. Foram perguntar a João Batista quem você é. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Não é a voz que clama, é a voz do que clama. Tem uma voz clamando no deserto. Quem é você, João Batista? Eu apenas sou aquele que ouço a voz. Eu ouço a voz e eu digo o que eu estou ouvindo. Nós somos uma voz profética. A igreja é uma voz profética. A Bíblia é contemporânea. A Bíblia ela é atual. Nós somos uma voz profética. Existe uma frase que diz assim: pastor, tenha coragem de ser odiado. Pregue somente as Escrituras. Pastor, tenha coragem de ser odiado. Pregue somente as Escrituras. Sabe um texto que a gente quase não consegue entender? Mateus 10, quando Jesus fala assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão entre a nora e o sogro. Ele começa a dar alguns exemplos até familiares. Assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Porque a mensagem do Evangelho ainda divide pensamentos. A mensagem do Evangelho ainda denuncia a prática de pessoas que terão, infelizmente ou felizmente, eu não sei nem dizer, terão desconforto até emocional por causa da pregação do Evangelho. Eu conheci um jovem, eu estou falando de divisão, da pregação do Evangelho, a pregação sadia. Eu conheci um jovem, ninguém me contou, eu conheci um jovem, ninguém me contou isso, eu conheci um jovem que chegou para mim, chorando, falou assim: pastor, a minha namorada, pastor, terminou comigo, pastor. Eu falei: por que, meu irmão, terminou? Porque eu falei com ela que a partir de hoje, a gente não ia mais para a cama, enquanto a gente não casasse, porque agora eu converti, pastor, e ela terminou o relacionamento comigo. Ninguém me contou. Eu tive uma discípula que ela estava indo batizar. Estou falando de uma cidade de Belo Horizonte. Estou falando de um Brasil, um país livre, uma moça indo batizar. Alguém me liga e fala assim: pastor, tenta ser o último pastor a batizar, porque essa moça vai atrasar muito, porque ela teve de fugir para ir batizar, pastor. Trancaram essa moça num quarto. Ninguém me contou. Eu vivi numa célula da nossa igreja, um pai que falou para o filho assim: você pode ser qualquer coisa, menos cristão. E esse menino sendo perseguido dentro da própria casa pelo pai. Ninguém me contou, eu vivi isso. E é um texto que a gente não consegue entender direito. Eu vim trazer espada, porque às vezes o nosso posicionamento de fé, eu não estou dizendo que é uma regra. Entenda bem, irmãos, por favor. Bota a mão no que eu estou dizendo. Às vezes meu jeito é meio assim esquisito, mas eu estou falando com muito amor. Não é uma regra ter que viver divisões, embates, oposições. Não é uma regra. Entenda bem. Não é que você tem que viver e passar por isso. Mas se preciso for, nós vamos estar com espada nas mãos. Imagina agora no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio alguém se converteu lá. Um culto lá, um culto como esse. O pastor faz o apelo, vem uma vida na frente. Eu quero receber Jesus como Salvador. Sabe o que ele está dizendo? Eu assumi o risco de não acordar amanhã, porque se alguém souber que eu fiz isso, eles vão me sentenciar à morte. O Evangelho é espada. A mensagem do Evangelho
não é conforto, ela é confronto. E eu queria terminar com agora de verdade, com algo que Paulo disse. Eu falei isso aqui um dia no culto Heróis da Fé. Paulo fez uma comparação de um triunfo. Eu não ia citar esse texto, deixa eu tentar localizar esse texto. Eu preciso ler esse texto com os irmãos. Ou é a 1 Coríntios ou é a 2 Coríntios? Só um minuto, irmãos, eu preciso ler esse texto. Deus me trouxe isso aqui no meu coração. Segunda Coríntios 2, verso de número 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Deus nos conduz em triunfo. O que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava em mente um triunfo. O que é um triunfo romano? Os generais romanos saíam para as guerras, as batalhas. E um triunfo talvez fosse a maior honra que um general romano pudesse receber. O mensageiro voltava e anunciava: venceu uma guerra, algo tremendo lá. Então Roma preparava um triunfo. O que era o triunfo? Os romanos iam para as calçadas com bandeirolas. Eles iam, arrumavam toda a situação da nação ali. Pegava pétalas de rosa e lançava no chão. Fazia como um tapete de pétalas de rosa. Aí está vindo o general vencedor. Cavalão bonito. Marchando, né? Aquele olhar imponente. Aquele cavalão vindo. O general perdedor, se tivesse vivo, como prisioneiro, estaria amarrado. Os prisioneiros de guerra amarrados. Ele vinha puxando aquela comitiva, aquele cortejo, aqueles cavalos marchando por cima das pétalas de rosa. Subia um aroma. Um aroma. Só que para o general vencedor, era um aroma de vida, para a vida. Mas para o general perdedor, era um aroma de morte, para a morte. É isso que Paulo está dizendo. A pregação do Evangelho, as boas novas de Jesus, a mesma pregação, para uns é cheiro de vida para a vida, e para outros cheiro de morte para a morte. A mesma palavra, a mesma fragrância, irmãos. Nós estamos lançando o bom perfume de Cristo, mas uns vão recebê-los como um aroma suave para a vida, outros vão receber como cheiro de morte. Quem recebe o Evangelho entende que é a salvação daquele que crê. Quem não quer receber o Evangelho, muitas vezes se torna oposição do Evangelho, porque as boas novas se tornam para eles uma ofensa. E talvez seja por isso que a palavra é perseguida. A palavra é perseguida. Fique em pé, por favor.
A frase é para pastores. Pastor, tenha coragem de ser odiado, pregue a palavra. Mas eu queria estendê-la a você. Tenha coragem de ser odiado, pregue a palavra, ensine a palavra. Quer tempo ou fora de tempo, ensine a palavra, porque ela é poder de Deus para salvar o homem. Ela é poder de Deus. A nossa voz profética, irmãos, é a palavra. Nós somos a voz do que clama. O clamor de Deus está aqui. Vamos orar. Eu queria que você orasse, por favor. Pai, em nome de Jesus, nos faz uma igreja profética, não uma igreja patética, Senhor. Nos dê autoridade profética, Senhor. Nos dê autoridade profética. Faça de nós um retorno às Escrituras. Queremos voltar às Escrituras. Queremos voltar, Senhor, à palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor. Senhor, ama a mensagem da cruz. Nos ajude, Senhor. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. O que nos escandaliza, irmãos, enquanto igreja, não é sermos perseguidos porque pregamos a palavra. Não é sermos perseguidos porque estamos falando a verdade de Deus. O que escandaliza a igreja é adultério. O que escandaliza a igreja é corrupção, é roubo. Isso escandaliza a igreja. Pregar as Escrituras nunca escandalizou a igreja. Se alguém for perseguido por falar a verdade de Deus, para um cristão isso é orgulho. Falar assim: Jesus, obrigado, porque eu tive o privilégio de ser semelhante aos apóstolos. Eu queria terminar com uma frase de Ravenhill, Leonard Ravenhill. Ele diz: se Jesus pregasse a mesma mensagem que os pastores pregam hoje, ele jamais teria sido crucificado. Roma crucificava ameaças. Roma crucificava ameaças. Talvez você fale: pastor, hoje o senhor está radical demais. Radical não é pregar um sermão de 40 minutos. Radical é subir numa cruz e morrer por nós. Jesus é radical. Jesus é radical. Coloca a mão no teu coração. Quero fazer essa última oração. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Vamos nos identificar com quem está em casa. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso
como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu queria orar sozinho agora. Eu queria orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você está recebendo a Jesus como seu Salvador. Ou você que está reconciliando com o Pai. Você estava afastado do Evangelho por algum motivo e você está se reconciliando. Para eu saber onde você está, quem é você, para eu saber se você está recebendo a Jesus ou está reconciliando, eu quero fazer essa última oração por você. E eu queria que você desse um sinal, levantasse bem alto uma das suas mãos. Se você entrou aqui hoje, Deus te tocou para que você reconciliasse com Deus, ou para que você o recebesse como Senhor e Salvador, levante bem alto uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se tiver, levante a sua mão bem alto. Você que está em casa, de repente você tomou essa decisão por Jesus, está aparecendo agora o número do nosso telefone, ele também é o WhatsApp, você pode enviar um WhatsApp para nós. Se você é aqui de Promissão, você pode passar aqui na igreja, a igreja estará aberta de 8h30 às 18 horas durante a semana, e nós queremos ajudar você, discipular você, cuidar de você. Se você for uma irmã, nós temos pastoras aqui para discipular você, graças a Deus, amém. Não temos aqui presente? Não temos, eu não vi as mãos, graças a Deus. Vamos embora, irmãos. Que esse culto continue lá na sua casa. Entenda, a melhor pregação não é aquela que você vai alegre com o pregador para casa. A maior pregação é aquela que você vai triste com você mesmo. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas por todo sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. Tenha coragem de ser odiado. Pregue as Escrituras, em nome de Jesus.